Presidente, demais vereadores, público, vamos começar pela discussão da cultura. É uma preocupação nossa também, nós temos debatido bastante as políticas de cultura junto a diversos movimentos culturais. O nosso mandato tem proposto, volta e meia, alguns debates sobre isso, e no último sábado foi também uma dessas oportunidades, ali no Pátio da Nova Aurora. Nós fizemos uma atividade que nós denominamos Roda de Conversa, com vários agentes de cultura, com pessoas que pensam as políticas públicas da cultura e com representante do Ministério da Cultura, o Fábio Lima, que representa o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo. E nós, dali, tiramos alguns encaminhamentos, dentre os quais eu estou já registrando aqui, vou trazer amanhã um requerimento por escrito, para que no dia 13 de novembro a Câmara ela realize uma audiência pública para discutir as políticas de cultura no município. Eu acho que a gente precisa aprimorar a prática cultural, proporcionar mais acesso a toda a população. Eu acho que, para além do teatro, que essa situação do teatro ela é grave e, inclusive, ela é interessante, porque quando eu ouvi essa história, a minha primeira pergunta foi: como que pode um teatro ter que alugar iluminação e som? Então, não é um teatro, é um galpão. Então, a gente precisa rever o que está equivocado, corrigir. E aí nós, no mandato, temos discutido algumas questões e a gente vai propor uma emenda ao orçamento encaminhando, sugerindo ao governo que 1% do orçamento municipal vá para as políticas culturais. Isso vai significar praticamente o dobro de previsão orçamentária para a Fundação Macaé de Cultura e para Macaé proporcionar mais acesso, mais democratização, mais cultura em todos os cantos da cidade. Isso é uma defesa que a gente faz, que a gente vai encaminhar aqui oficialmente como emenda ao orçamento, e a gente espera de fato que a execução do orçamento para a cultura ela seja plena, ela seja correta, ela seja assertiva. E a gente gostaria de colaborar nesse sentido. E avançando um pouco nessa discussão, é fundamental que a gente melhore as relações da gestão pública municipal de cultura com o Conselho Municipal de Cultura, inclusive revendo a legislação, para rever a composição, os métodos de eleição, e isso tudo a gente vai discutir no momento adequado, na audiência pública, que eu acredito que a Casa vai aceitar e aprovar. Mas, presidente, também fiquei satisfeito hoje por ver duas publicações de legislações aqui do município. A primeira foi a Lei 4.069 de 2014, que trata do programa de estágio remunerado, e que altera para a possibilidade do município de Macaé adotar novamente os estágios sem remuneração, que são aqueles estágios obrigatórios nos currículos das faculdades, das universidades, e o município de Macaé estava impedindo que isso acontecesse e assim dificultando a conclusão dos estudos de diversas áreas. E eu dou um exemplo aqui claro, que é, por exemplo, quem estuda serviço social. E aí a gente encaminhou aqui como requerimento, no início do ano passado, e como indicação também, que o município fizesse essa correção, essa adequação. Então, hoje foi publicada aqui essa alteração, e aí eu queria fazer esse registro, esse reconhecimento, também um avanço e adequado, melhorado por uma ação legislativa dessa Casa. E a outra é a publicação do Conselho Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, um debate aqui feito nessa Casa durante algum tempo, por outros vereadores inclusive, e que eu acho que é um grande avanço, porque a gente precisa entender que esses espaços de controle social, de participação popular, de discussão coletiva e qualitativa do que é preciso priorizar em determinados setores,
esse em especial as políticas de igualdade, eles precisam ser fomentados, precisam ser estimulados, precisam ser fortalecidos. Porque, inclusive, e aí dou esse exemplo novamente, uma cidade com um Conselho Municipal de Igualdade Racial e com um Conselho Municipal de Juventude, ela pode assinar um convênio com o governo federal, por exemplo, do programa Juventude Viva. Isso significa verba, isso significa política pública, isso significa atenção a dois setores muito importantes, os jovens e os negros, sempre excluídos das políticas públicas. E aí eu volto aqui a lembrar e a fazer a cobrança de que até hoje, o governo não cumpriu com o que foi combinado aqui de retirar o veto ao Conselho Municipal de Juventude. Isso é interessante ver e preocupante, porque a gente olha os estudos de instituições renomadas no mundo inteiro, e o que eu trouxe aqui hoje é da Unicef, de como os jovens ainda são tratados pelos poderes públicos e são as principais vítimas ainda da violência, da criminalidade, da morte. O Brasil é o 6º país em morte de jovens no mundo. A Unicef pesquisou durante o ano de 2012 inteiro. Então é o 6º país em mortes de jovens no mundo. São mortos pela polícia, por balas perdidas, pela guerra entre traficantes e por acidentes de moto ou carro. Em números absolutos, o Brasil, em 2012, teve mais de 11 mil homicídios de pessoas entre 0 e 19 anos de idade, ficando atrás apenas da Nigéria, que teve 13 mil homicídios nessa faixa etária. São 17 assassinatos em cada 100 mil jovens. E a Unicef ela diz o seguinte, que dos 190 países pesquisados, à frente do Brasil, nos assassinatos de jovens estão El Salvador, 27 por 100 mil, Guatemala, 22 por 100 mil, Venezuela, 20 por 100 mil, Haiti, 19 por 100 mil, e Lesoto, 18 por 100 mil. Desses jovens, e aí a importância de interligar essas duas prioridades de ação afirmativa e de ação corretiva das políticas públicas, os negros sofrem 3 vezes mais os riscos de serem assassinados por essas distorções de ausência de políticas, na mesma faixa etária. E aí o Unicef ele diz que a violência cresceu drasticamente nas grandes cidades brasileiras nos últimos anos. Por conta de quê? Desigualdade social, acesso facilitado às armas de fogo, alto consumo de drogas e crescimento da população jovem. Exatamente o que Macaé vive. E por isso a gente pontua negativamente com os recordes de assassinato de jovens nos estudos que tratam do Brasil. 1/5 dos assassinatos no mundo, as vítimas têm menos de 20 anos. Em 2012, essas vítimas somaram 95 mil pessoas. No Brasil, o homicídio é a primeira causa de morte entre jovens de 10 a 19 anos, assim como no Panamá, na Venezuela, na Guatemala, na Colômbia, em El Salvador, em Trinidad e Tobago. Então, o que eu quero chegar com tudo isso? Que Macaé precisa tratar de maneira séria as discussões de políticas públicas para a juventude. E o que a gente tem visto é uma demora excessiva por uma questão, talvez, política e grave, porque não é uma questão política do vereador contra o outro vereador, do vereador contra o governo, ou do prefeito contra o vereador. É uma questão política contra a vida. E a gente precisa priorizar a defesa da vida, em especial dos que estão morrendo por ausência de políticas. Então a gente torce para que, nos próximos dias, chegue aqui à casa o tal documento tão esperado do prefeito, retirando o veto do Conselho Municipal da Juventude, aprovado por unanimidade por essa casa e resguardado pelo direito que a lei orgânica nos dá de quando o Executivo não faz e atentando para a necessidade, o Legislativo pode tomar iniciativa e fazer. Então as necessidades estão aí, os números estão aí e todos nós sabemos o que Macaé vive quanto às políticas e à defesa da vida dos nossos jovens. Então, presidente, era isso e a gente torce muito para que Macaé avance nessas discussões.
Muito obrigado.